Vou aproveitar, provocando já esse tema a respeito da Amazônia, eu queria chamar para o bate-papo o cientista e ambientalista Carlos Ritel, que é mestre e doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Na fala do presidente Jair Bolsonaro, ele fala o seguinte: destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030 com a plena e pronta aplicação do Código Florestal. Com isso, diminuiremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Medidas de comando e controle sobre parte dessa resposta, e ainda fala do Código Florestal. O senhor acredita nesse compromisso do presidente? Olha, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, falta correspondência entre o discurso e a prática. A gente viu, ao longo desses 2 anos de gestão Bolsonaro, muitas regras ambientais sendo relaxadas, sendo enfraquecidas, e as prioridades do presidente Bolsonaro para 2021, elas, de fato, elas não trabalham no sentido da proteção da floresta, no que se trata de meio ambiente, questões ambientais, por exemplo, no Congresso Nacional. Ele defende a abertura de terras indígenas para a legalização da mineração ilegal, a legalização da grilagem de terras, o que chama-se de regularização fundiária, mas com regras muito relaxadas, de forma que verdadeiros latifúndios possam ser legalizados, que tenham sido invadidos de forma ilegal em áreas públicas, e o enfraquecimento de regras de licenciamento ambiental. E o próprio filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, tem propostas para retirar do Código Florestal brasileiro as áreas de preservação que precisam ser conservadas dentro de propriedades privadas, chamadas de reserva legal. A gente não vê medidas voltadas para o fortalecimento da implementação do Código Florestal. O ministro do Meio Ambiente, nesses últimos dias, definiu novas regras, colocando mais uma camada, tornando mais difícil a multa aos crimes ambientais. Assim, os fiscais ambientais do IBAMA só poderão lavrar uma multa desde que autorizados por uma autoridade superior, hierarquicamente superior, que normalmente é alguém indicado de forma política. Então, tornando mais difícil, tanto que 600 funcionários do IBAMA assinaram um manifesto denunciando o engessamento da atividade de fiscalização. Então, falta, de fato, uma correspondência. O presidente quis mostrar para os líderes mundiais, para o presidente Joe Biden, talvez na expectativa de receber dinheiro, de que está atuando em defesa do meio ambiente, mas de fato os resultados que nós temos são desmatamento, que aumentou em quase 50% durante a sua gestão, incêndios florestais se multiplicando, e de fato não temos políticas e planos de ação concretos que poderiam entregar um melhor resultado. Bom, Diogo Schelp, aproveitando a fala do doutor em biologia, mestre e doutor, o Carlos Ritel, Carlos. Você, na tua análise, você acha então que a gente tem, pegando esse gancho, tá? Que nós temos um discurso e uma prática que são completamente diferentes? Sim, William, de fato existe uma diferença drástica entre o discurso e a prática e não vem de hoje. Acho que vale a pena comparar o discurso do presidente Bolsonaro agora nessa cúpula de líderes com os discursos que ele fez na Assembleia Geral da ONU em 2019 e 2020. Também foram discursos muito focados na questão ambiental. Lembrando que em 2019, já com resultados ali de aumento nas queimadas na Amazônia, e houve aquele bate-boca entre o presidente Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, até a mulher de Macron entrou no meio ali, sendo ofendida, E naquele primeiro discurso, o presidente Bolsonaro foi muito duro. E ele chamou até a França basicamente de colonialista, fez ataques bastante duros aos países que criticavam a postura ambiental do Brasil. Mas, na prática, o Brasil não fez nada a esse respeito, Como disse o professor, houve um desmantelamento da capacidade de fiscalização. Essa questão das multas, quer dizer, como é possível você colocar em prática uma lei, e o Brasil é conhecido por fazer leis que não são cumpridas sem fiscalização. Isso vale para trânsito, vale para a questão ambiental. Sem fiscalização você não consegue. Então, isso aconteceu de fato. E aí, no ano seguinte, em 2020, em um novo discurso na Assembleia Geral da ONU,
o presidente Jair Bolsonaro amenizou um pouco o discurso, fez menos ataques, quer dizer, não fez os ataques que ele tinha feito antes, mas mesmo assim ele reclamou que o Brasil era vítima de uma campanha de desinformação sustentada em interesses escusos. Desta vez, nesse discurso de hoje, ele não fez esse tipo de reclamação, não fez esse tipo de ataque. Se você pegar só pelo discurso, parece perfeito. O problema, de fato, é a prática. E hoje nós temos aqui o que pode desconstruir essa fala do presidente, é justamente a participação da coordenadora de Departamento da Gestão Ambiental e Territorial do Conselho Indígena de Roraima, que é a Cinéia Bezerra do Vale, da etnia Wapixana. Luciana, nós, agora que tem esse pronunciamento, está previsto para tarde, como Brasília vê a participação da Cinéia Wapixana nesta cúpula do clima? Ela pode ser a que vai desconstruir a fala do presidente Bolsonaro? Acaba criando um desgaste, né? Antes do feriado, o ministro Ricardo Salles, ele até publicou nas redes sociais que não estava lá muito certo, que ele não entendia como o índio usava celular, ficava não descaracterizando a condição de indígena. Então, já tem uma rusga do governo com a comunidade indígena, o relacionamento não é bom, eles têm dificuldade de conversar. O presidente Jair Bolsonaro vira e mexe, defende que é necessário desenvolver a região, que é necessário, por exemplo, autorizar o garimpo em terras indígenas. Tem um grupo que quer, tem um outro grupo que rechaça. Então, nesses encontros internacionais, a imagem, o presidente, o governo acaba sendo muito criticado. Então, há expectativa, sim, de um desgaste. Até por conta disso, mais ou menos no mesmo horário, já está marcado um posicionamento aqui do ministro Ricardo Salles, que deve até já responder possíveis críticas. Professor Carlos, nesse discurso da Cinéia, nós podemos esperar dela, já que foi crítica da paralisação do Ministério do Meio Ambiente, defensora dos direitos territoriais, nós podemos esperar uma linha mais dura de discurso? Acredito que sim, inclusive trazendo uma perspectiva completamente diferente. A Cinéia, ela fez parte de grupos de trabalho dentro da própria FUNAI, visando melhorar a relação do Estado com os povos indígenas. Então, ela vai trazer uma perspectiva, de fato, daquilo que está se enfrentando na realidade. Por exemplo, ela vem de Roraima. Em Roraima, você tem dezenas de milhares de garimpeiros ilegais financiados por máfias, muito dinheiro. Você colocar uma draga de 500 mil reais dentro do meio da floresta para extração de ouro, não é o pobre coitado que vai com uma bateia debaixo do braço querendo ganhar vida ou sobreviver. Então, ela vai trazer essa realidade que está sendo enfrentada, inclusive das propostas do presidente Bolsonaro, que não são, de fato, para melhorar a vida das comunidades que vivem em territórios indígenas. E acredito eu também que ela deva tocar na questão de como o governo tem sido omisso na proteção dos povos indígenas em relação à pandemia da Covid. Eu imagino que ela venha tocar nisso, porque nós temos dezenas e dezenas de povos indígenas que já têm, infelizmente, pessoas não apenas contaminadas, como mortas, né? Inclusive, vários dos anciãos das tribos brasileiras, elas perderam sua vida, infelizmente, em função de uma falta de uma proteção maior do Estado. É de responsabilidade da FUNAI e de outros órgãos essa proteção. Diogo, isso que o professor está falando, nós ouvimos muito, né? Mas o Brasil não quer enxergar essa realidade da desigualdade na Amazônia, do sofrimento do povo indígena, da exploração do solo, do desgaste que nós sofremos ali? William, a maior parte da população brasileira não vive na Amazônia e também não conhece a Amazônia, né? A gente muitas vezes conhece a Amazônia das imagens, né, das reportagens que são feitas, mas não conhece a fundo, não conhece na pele os problemas, os dilemas que são enfrentados ali. Quando o presidente Jair Bolsonaro fala sobre essa questão da desigualdade, dos 20 milhões de brasileiros que vivem lá em condições muitas vezes ruins, né, socioeconômicas, ele está falando algo que é inegável. Todo mundo que conhece um pouco da Amazônia sabe que isso é verdade, né? O problema é que o governo diz isso desde o começo, que é preciso considerar a renda das pessoas que vivem na Amazônia, como elas vão sobreviver, como se isso fosse algo que vai contra a causa da proteção ambiental, né? Como se fossem coisas que não pudessem caminhar juntas,
né? E não há nenhum plano, não foi feito nenhum plano a respeito disso. Quando se fala em regularização fundiária, quando se fala, por exemplo, em garimpo, né, é isso que o professor falou, uma coisa é você considerar um garimpeiro isolado, e não é isso que acontece. A gente vê grandes investimentos, grandes organizações criminosas com muito dinheiro, capacidade para investir bastante em atividades ilegais, não só de garimpo, como ele citou, mas também de desmatamento mesmo, de retirada de árvores, né, para exportação ilegal de madeira, que foi retirada ilegalmente, muitas vezes de áreas de proteção ambiental. Então, essa questão da economia, essa questão da população, é de fato uma questão importante, é preciso considerar o desenvolvimento sustentável que leve em conta a necessidade dessas pessoas, mas o governo fala isso desde 2019, mas não tem um plano concreto para atender às necessidades econômicas dessa população. Somos um dos poucos países em desenvolvimento com metas absolutas. Professor, como é que o senhor vê essa fala? Então, de fato, entre os países que definiram metas em 2015, de redução de suas emissões de gás de efeito estufa, o Brasil, então, foi talvez o único grande país em desenvolvimento que tenha definido metas de redução das suas emissões em relação a um ano de referência, 2005. São 37% de redução em 2025 em relação a 2005 e 43% em 2030. Outros países definiram metas, como a China e a Índia, de intensidade de carbono por unidade de PIB, por dólar de PIB gerado. Então, você vai reduzir a emissão por dólar de riqueza nacional gerada naquele país. Então, não nos dá certeza de quantos isso pode ser traduzido em toneladas de emissões de gases de efeito estufa. Mas isso não torna, hoje, os compromissos do Brasil mais ambiciosos do que os demais países, até porque hoje, na cúpula, a gente está vendo uma série de anúncios de mais ambição, de maiores cortes de emissões de gases de efeito estufa, e todos esses anúncios estão sendo feitos em cima de planejamento. Modelagem econômica, modelagem climática, avaliando o que significa investir em energia renovável, reduzir desmatamento, agricultura sustentável, qual que é o impacto que isso teria para a economia brasileira, o que é possível fazer, o que existe de tecnologia disponível e o quanto isso reduziria em termos de emissões de gases de efeito estufa. Essas atualizações, esse chamado a mais ambição climática é feito em cima disso. No Brasil, não se fez nada, não houve nenhuma reunião de cientistas sustentando a apresentação de novas metas pelo governo Bolsonaro para submeter a comunidade internacional ao Acordo de Paris. Isso não aconteceu no ano passado. Então, essa citação até da meta apresentada em 2015 é uma meta teórica, assim como o discurso do presidente de neutralidade de carbono em 2050, também é algo que não se sustenta num olhar em cima de planejamento. Não há planejamento climático associado ao planejamento econômico que sustente essas metas. Então, são números que não se traduzem de uma certa forma em algo concreto ou que a gente possa chamar de ambicioso por parte do Brasil. Professor, falta um diálogo, então, entre a parte da ciência e o governo em si, para a gente aplicar medidas mais concretas? Sim, de fato, para definição dos caminhos que o Brasil precisa seguir para a redução das suas emissões, inclusive para o enfrentamento do desmatamento, é necessário trazer os cientistas. Infelizmente, até durante o governo de transição, cientistas que tentaram trazer essa contribuição, inclusive sobre um novo olhar a respeito da Amazônia, uma chamada Amazônia 4.0, em que você junta a inovação com conhecimento tradicional, envolve as comunidades, aproxima os cientistas e tem esse desenvolvimento que o presidente Bolsonaro às vezes menciona. Essa é a equipe que tentou levar isso para o governo, na época do governo de transição, ela foi demitida, né, e voltou-se. Então, foram chamados outras pessoas com uma visão mais retrógrada do que se chama de desenvolvimento para a região amazônica, que é esse olhar de 50, 60 anos atrás. Vamos ocupar, produzir de qualquer jeito porque o mundo vai comprar, porque precisa se alimentar e o Brasil é o grande celeiro do mundo. Isso em 2021, esse discurso não cabe mais, e por isso que o Brasil tem sido visto cada vez mais aí como se arriscando a perder investimentos e negócios.
Ainda mais agora, o Carlos, nós estamos num momento de enfrentamento de pandemia, onde as desigualdades estão mais aparentes e as medidas precisam ser mais concretas. Eu queria agradecer a sua fala aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós conversamos com o cientista e ambientalista Carlos Ritel, mestre e doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Muito obrigado, tenha um bom dia. Um ótimo dia, muito obrigado.